Muito bem, galera, de volta por aqui, boa noite para você mais uma vez. Nós estávamos em uma live e não deu muito certo, né? Infelizmente tivemos que cancelar, né, a nossa transmissão e agora, portanto, né, de forma gravada aí trazendo para você a entrevista coletiva então com o treinador Felipe Luiz. Flamengo consegue a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Roda aí a nossa vinheta para começar muito bem o nosso vídeo. Ou não tem vinheta? Vamos direto então para a coletiva? Né? Vamos lá então para a nossa coletiva com o treinador Felipe Luiz, que fala nesse momento com a torcida rubro-negra após esse primeiro resultado positivo no Campeonato Brasileiro, né? O empate contra o Internacional na última rodada não agradou muito os rubro-negros, que ficaram com a sensação de que poderia, né, sair com os 3 pontos somados, né? Poderia sair ali com os 3 pontos somados naquela ocasião. Então, Arrascaeta e o Bruno Henrique garantiram a vitória para o rubro-negro nesta noite, nesta tardezinha, já começo de noite em Salvador, lá no Barradão. Flamengo 2, Vitória 1. Vamos então à entrevista coletiva aí com o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, que fala ao vivo agora. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um bom jogo, inclusive, do Flamengo. Faltou mais gols. Na Flamengo TV, a mais querida. Imagens da Flamengo TV. Excelente, é um evento à parte. Felipe, boa noite. A coletiva Queria do que você Felipe avaliasse a partida, da maneira como ela se desenrolou. O Flamengo, que teve superioridade durante boa parte da partida, teve dificuldade de traduzir isso em gols, sofreu um susto no segundo tempo, mas obteve uma vitória importante até para compensar o empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo um pouco pesado realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas a verdade é que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui, esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai, e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca, grande final contra o Fluminense, e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações
a essa nova metodologia de trabalho, de treino. Uma coisa que a gente não controla é lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona. Então, tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente. Né? E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, eu disse sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto. Né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, informou isso, como outros atletas não estavam. A diferença é essa, são jogadores que quando entram, no máximo é o melhor. Muito bem, esse é o treinador Felipe Luiz falando aí, né, sobre a importância dos jogadores. E valorizar, né, esses Arrascaeta dois resultados depois de uma viagem tão desgastante. Muito difícil. Eu queria saber o que você pode tirar. E o Bruno Henrique que entrou e resolveu a partida, né? Teve até outras boas oportunidades ali de ampliar, inclusive, numa cabeçada e depois em uma oportunidade que ele poderia finalizar e preferiu dar o drible e assim perdendo, né, outras oportunidades ao final da partida. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. Desculpa. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas. Né? Esses jogos eles vão dando pistas para a gente. O jogo da Venezuela foi um jogo onde foi atípico, né? Porque vocês já sabem, e também pelo adversário que nos colocou em dificuldades, e aí sempre que o time não performa da melhor forma ou se as coisas não fluem, sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador que é responsável por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, ainda mais porque sou jovem, que poderia ter feito melhor. E aí, durante esses dias, a gente analisa para poder corrigir. Hoje também, fizemos coisas muito boas. O Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim e controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Esse é a aprendizagem que você falou, né? Aprendizado que fica, mas constante melhora sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Desculpa, você quer falar? Não. Filho, tudo bem? Boa noite, Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser o reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric e Everton Araújo ou Eric e Alan. Queria saber se você enxerga, se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre. Mas em função dos adversários, eu imagino um plano de jogo e trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. O cara colocou a câmera da frente da outra.
Lorena Vinha, do Mosaico Esportivo. Após essa vitória de 2-1 contra o Vitória aqui no Barradão, quais aspectos de desempenho você destacaria que foram fundamentais para essa virada do Flamengo, considerando a dificuldade de jogar fora de casa? A virada não, o Flamengo saiu na frente, né? Como eu falei, eu destacaria como heróica, porque a gente percebe nos detalhes dos jogadores como eles se comportam quando vão pressionar, quando eles chegam. O jogador fresco, ele chega, o timing de pressão é exato, né? E hoje a gente via que estava um pouco um segundo atrás, né? E isso está relacionado justo à parte física de alguns jogadores, com que essa engrenagem muitas vezes não funciona da melhor maneira. E a gente percebe isso. Então, por isso eu qualificaria essa vitória como heróica nesse sentido físico do esforço que esses jogadores fizeram, não só pela viagem, senão muitos voltando de lesão e estando no tempo parado. Depois, o time melhorou um aspecto que eu gostei bastante do jogo contra o Inter, foi que não perdeu a estrutura e a organização ofensiva em nenhum momento. Todos os jogadores se mantiveram nas posições. Passamos por um momento difícil no segundo tempo, onde o adversário encontrou um gol de fora da área, que eu sempre digo para os meus jogadores, se for para fazer dali, que faça, culpa minha. Ali, a gente não consegue defender tudo, mas se chutar de fora da área e fizer um gol, ou se for o que nem acontece um desvio e o jogador acertar, parabéns para eles, a gente aplaude e vamos reagir. E eu senti, mesmo com o cansaço, depois do gol, o time manteve a estrutura, os jogadores mantiveram as posições, os espaços apareceram e a qualidade deles também. E aí a gente conseguiu fazer a vitória, fazer o gol da vitória, e uma vitória muito difícil, muito importante para a gente. Obrigado. Felipe, fugindo um pouco aqui do contexto do jogo, vou te fazer uma pergunta que é para uma pauta especial de Libertadores, né? O Renato Gaúcho é o único que foi campeão como jogador e como técnico, né? Você já foi campeão como jogador, tem a possibilidade aí, né, e é uma meta ser campeão da Liberta como treinador. Isso mexe com você, é algo muito difícil de acontecer, né? Só tem o Renato que conseguiu isso. Pois é. São poucos. Eu sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento, né? A gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chega na final. No momento eu estou pensando ainda não, né? Mas quando chegar em casa amanhã eu vou pensar no próximo adversário, que é o Central Córdoba, né? Central Córdoba. E a partir daí começar a estudar o próximo adversário e ver como poder ganhar. Só de estar liderando esses jogadores desse nível, liderando uma nação e tentando representar o torcedor e tendo essa comunhão com eles, que eu sinto que não só eu, senão os jogadores também têm, para mim já é um troféu, para mim já é um título. Quantos passaram por esse clube e são mais um nome, né? Mas quantos está desempenhando, independente se tem desfalques, quem joga, quem não joga, se joga alguém da base, se joga alguém que já tem 35, o torcedor ele se sente identificado e para mim esse é o maior troféu. Depois, os que vêm além disso é lucro. Okay. Obrigado, Felipe. Obrigado. Muito bem. Portanto, tá aí a entrevista coletiva do treinador do Flamengo, Felipe Luiz, né, falando aí nesse pós-jogo de Vitória 1, Flamengo 2. Jogo que o Flamengo quis complicar, na verdade, né? O jogo estava muito favorável, inclusive. Um jogo em que o Flamengo dominou ali boa parte. Eu diria que os dois tempos. O Vitória pouco agrediu o Flamengo ou ensaiou ali, de repente, dificultar as coisas, né? O gol do Vitória saiu num chute de longe, de fora da área, onde a bola desviou. Inclusive o Rossi ficando ali sem chance nenhuma de reação, sem chance nenhuma de defesa. É algo a gente destacar, que o Flamengo vem sempre, né, tendo esses comportamentos em Campeonato Brasileiro, né, que é aquele jogo de cria oportunidade, mas não guarda, não balança a rede. E aí, final do jogo, o que acontece? O time adversário acha um gol, né, como achou o Vitória aí, e aí o time se vê numa situação de ter que, a todo custo,
levar uma vitória para casa, né? Um jogo que parecia fácil, parecia até confortável, acaba se tornando um jogo complicado nos últimos minutos, né? A sorte é que o Bruno Henrique entrou bem, e inclusive em uma das suas oportunidades pôde, né, colocar lá no fundo da rede, né, um cruzamento muito bem feito, inclusive pelo Luiz Araújo, e o Bruno Henrique chegou ali de primeira colocando no fundo da rede. Inclusive já havia perdido uma outra oportunidade, né, em que ele entrou na área ali, poderia ter finalizado, mas preferiu driblar o zagueiro, preferiu driblar o adversário e aí não finalizou, né, como deveria. A defesa chegou e ele acabou perdendo essa oportunidade. Depois, inclusive, ainda teve o Bruno Henrique ainda teve uma cabeçada e depois teve outro lance ainda que poderia ter ampliado ali. Mas no primeiro tempo o Flamengo criou bastante e pouco a aproveitou, né? Teve uma boa finalização do Gerson, a defesa do goleiro do Vitória. Teve também uma situação com o Juninho, em que o Juninho finalizou mal, inclusive umas 2 oportunidades, finalizou mal. A Arrascaeta também finalizou uma torto para fora. E o Juninho ainda acertou o travessão ainda, isso no primeiro tempo, né? E no segundo tempo teve melhor sorte ali o Arrascaeta, onde ele entrou na área, disputou uma bola, né, ganhou a bola do adversário, saiu driblando e deu um biquinho, né? Um gol muito bonito, inclusive, de bico, né? Conseguiu finalizar e colocar lá no fundo da rede para o Flamengo, sendo o primeiro gol da partida. E o Bruno Henrique, portanto, né, depois, né, do empate do Vitória, que se fosse um time mais organizado defensivamente, poderia ter segurado o empate e o Flamengo ali certamente iria ter mais dificuldade para chegar ao segundo gol, né, o gol da vitória. Né? É engraçado, né? Vitória, porque o nome do time é Vitória, então se fala muitas vezes em vitória. Mas é isso. O importante é 3 pontos, né, nessa partida. O Flamengo agora soma 4 pontos. E agora o Flamengo tem, né, um desafio no Maracanã, que é o jogo contra o Central Córdoba. E aí o Flamengo, claro que vai treinar, né, descansar e treinar, voltando para o Rio de Janeiro, para esse duelo de meio de semana contra o Central Córdoba, que vai ser daqui a 3 dias, né? Quarta-feira, é o jogo do dia 9, então, para esse duelo, inclusive, não creio que vai ter o Pedro disponível. Acho que o Pedro vai voltar de forma gradativa, de repente, se for relacionado, de repente jogue ali uns 5 minutos, sei lá, né, para começar a pegar ritmo novamente. Os jogadores assim, quando retornam de uma contusão, obviamente que não jogam muito tempo, né? Vai depender também das circunstâncias do jogo, vai depender também do clima, atmosfera, e se o jogador também vai estar bem à vontade, né? Bem confortável para votar. É um jogo em casa, diante da torcida, possa ser que seja uma boa oportunidade. De repente o Flamengo já esteja ganhando de uns 2-3-0, jogo bom, um jogo tranquilo. Possa ser que o Pedro possa voltar aí neste jogo. Mas tudo vai depender, né? Tudo vai depender das circunstâncias do jogo. Mas hoje, portanto, no Barradão, em Salvador, deu Flamengo. E agora é aguardar aí para o próximo jogo quem volta realmente de fato, né, e quem realmente será relacionado para as partidas seguintes na equipe do Flamengo. Para você que nos acompanha aí, está assistindo aqui a esse canal, né, seja bem-vindo. E não se esqueça de você deixar o seu like aí no vídeo, o seu comentário, sua inscrição também é sempre muito bem-vinda. Você que está assistindo aqui esse canal pela primeira vez, dá uma moral aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha. E seja aí um parceiro do nosso canal, tá bom? Fique à vontade para você participar aqui com a gente no nosso canal. Muito obrigado a você pela sua audiência. Obrigado aí pela sua sintonia, o costume do rádio, mas de certa forma não deixa de ser, né, uma sintonia aqui através das redes sociais. Falar aqui um pouquinho mais dos números do jogo, né, bem rapidamente antes da gente encerrar aqui. Né, você que está com a gente, acompanhou agora há pouco a entrevista coletiva do Felipe Luiz, e é basicamente aquilo que ele falou, né, um jogo de muitas oportunidades, o Flamengo criou bem, teve ali, né, muitas chances perdidas, inclusive no primeiro tempo. Teve uma soma de números
de oportunidades desperdiçadas, né? Chama atenção, isso acontece, como eu disse e repito, isso acontece muito com o Flamengo, não é de hoje, em competições como essas, né? Que vai ganhar o jogo, a qualquer momento vai fazer o segundo gol, né? Ou vamos ter uma oportunidade, daqui a pouco a gente faz o gol. E aí vai se acumulando chances perdidas, oportunidades perdidas, e a gente vê um jogo tenso, né, no final, como foi o de hoje, né? Tem bola rolando, eu acredito ainda tem bola rolando. Vamos trazer aqui alguns números. Hoje mais cedo o Atlético Mineiro empatou com o São Paulo em 1-1, em 0-0. Tivemos a boa vitória do Fluminense 2, Bragantino 1. Cruzeiro e Internacional. Internacional conseguiu uma boa vitória, né, de 3-0. Havia empatado com o Flamengo no primeiro jogo. Internacional 3, Cruzeiro 0. E tivemos Mirassol 1, Fortaleza 1. Sport 1, Palmeiras 2. Vitória 1, Flamengo 2. Santos, né, tá acabando já o jogo, tá empate. Santos e Bahia 1-1 neste momento, né? Bahia e Santos, portanto, ainda jogando nesse momento, neste domingo. Esse jogo é da agora das 20h30. Então tá no finalzinho já, e creio eu que talvez o resultado possa ser esse, né? O resultado talvez não fuja muito disso aqui, né, de 1-1, né? A não ser que uma bola aí de repente possa dar aí o resultado para os Bahia ou o Santos. Santos joga em casa, né? Não sei nem se o Neymar está jogando nesse jogo aí. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que o Neymar não está jogando nesse jogo. Mas já está no segundo tempo, 60 minutos, 61 minutos do segundo tempo. Não sei se a gente vai conseguir acompanhar aqui alguns números. Vamos lá tentar aqui, ver alguns números da partida entre Flamengo e Vitória. Vitória, mais uma vez, né? Poderia ter, talvez, dificultado mais para o Flamengo, mas infelizmente o Vitória está naquela fase, né? Veio para o Brasileirão Série A e tentar se manter, né? Entendendo ali ainda as suas possibilidades reais dentro da competição, entendendo as suas limitações diante de times poderosos, como é o caso do Flamengo e outros times fortes que o Vitória vai enfrentar. Então é bom tomar cuidado, né? Para que não vacile aí e acabe deixando a permanência na Série A deste ano, né? Tem que fazer um ano, né? Uma jornada esse ano, pensando realmente o que quer o Vitória da vida nesse Campeonato Brasileiro, né? Nessa edição do Campeonato Brasileiro desse ano. Então, creio que vai ter boa sorte. Eu sempre torço para os times do Nordeste, para que eles se mantenham, né? Se mantenham ali. Bahia e Vitória, é muito bom saber que o Bahia e Vitória estão na Série A. E tomara que permaneçam, né, para o ano que vem também. O Bahia é um pouco melhor, né, com investimentos, claro, teve muitos investimentos. E o Vitória aí, portanto, né, se encaixando, se enquadrando dentro da sua realidade. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, uma boa semana para você. Mais uma vez, se você está aqui com a gente assistindo esse material, assistindo esse conteúdo, se inscreve no canal, comenta, deixa o seu like, compartilha também aí para os seus amigos, no grupo aí dos parceiros, dos brothers, tá? Compartilha aí para você ajudar aqui o nosso canal de certa forma, tá bom? Então, a sua participação aqui é muito importante para que a gente possa ter, né, boas novidades e também bons conteúdos aqui, sempre no nosso canal. Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus, uma boa semana e até o próximo conteúdo aqui no canal Vanderlei Souza. Um abraço para você. Tchau.